Beleza. Queridos, vamos ouvir a palavra do Senhor. Hoje a gente está com um convidado aqui muito especial. Queria convidar o pastor Mateus para vir para cá. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Irmãos, eu conheço o pastor Mateus antes dele ser pastor, né? A gente já se conhece há bastante tempo. Tivemos a oportunidade de caminhar algumas vezes juntos. E é uma grande alegria saber para mim que hoje você está liderando aquela igreja lá com tanto amor, com tanto carinho, aquela igreja vibrante. Pastor Mateus é pastor da Assembleia de Deus Bom Sucesso, filial Rosa de Saron. E desde muito cedo, né, Mateus? Entendeu o seu chamado, o seu propósito. E Deus levantou ele lá naquele lugar para liderar aquelas pessoas com tanto amor, com tanto zelo pela palavra. Então tenho certeza que você vai ser muito abençoado aqui hoje. Você pode estender a sua mão para cá? Jesus, nós te agradecemos, Pai, te louvamos pela vida do teu servo. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que o teu servo te ama e ele está aqui hoje na posição de instrumento do Senhor. A nossa oração, Pai, é que a mensagem que o Senhor já plantou no coração do teu servo, que ela possa ser derramada sobre as nossas vidas, que ela encontre em nossos corações um terreno fértil, Senhor, e ela possa gerar cura, milagre, transformação nas nossas vidas. Usa o teu servo, Pai, de maneira poderosa nessa noite. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, amém, igreja? Você pode abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 37. Gente, para mim é um prazer estar aqui conhecendo mais uma parte dessa família, uma família que vai morar no céu. Tem alguém que crê nisso? Diga amém. É um prazer, eu tenho uma palavra do céu para liberar para o teu coração. Estou aqui acompanhado de um servo lá da igreja, Guilherme. Eu queria trazer minha família. Para quem não sabe, eu tenho uma esposa maravilhosa. Se vocês olharem minha esposa, você vai ver que Deus é Deus de milagres, porque ela é linda demais. E Deus me deu 3 filhos, eu tenho 3 bebês, gente. Eu tive um que vai fazer 2 anos agora, chamado Samuel. A gente foi para o segundo, só que quando a gente foi fazer o segundo, Deus mandou 2. Então a gente pegou a promoção do céu, nasceu a Zaf e a Sofia, estão com 8 meses. Infelizmente, quando eu estava vindo para cá, aconteceu alguns problemas, eu não trouxe a minha família. Senão também daria um problema aí para os servos da igreja, para os obreiros aí que estariam aí correndo, dando uma bagunçada na igreja. Mas estamos aqui e vamos entender o que Deus tem para a gente nessa noite. Lucas capítulo 23, versículo 37, o texto vai dizer o seguinte: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo um castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Versículo 43, Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Você pode dizer amém por essa palavra? Lembro-me quando adolescente, eu estudei no colégio Pedro II, em São Cristóvão, passei minha vida ali. Eu lembro que teve um passeio na escola que a gente foi para um museu de artes. E a gente chegou no museu de artes, os adolescentes, a gente olhava os quadros rapidamente, não via nos quadros algo que chamasse a nossa atenção, e a gente andava de forma rápida. Porém, parando para analisar, existiam algumas pessoas, homens e mulheres, que eles olhavam os quadros, eles ficavam ali durante minutos, olhando, analisando. A melhor palavra para isso era contemplando aquele quadro. E aquelas pessoas entendem aquilo, elas viam a história, elas viam o tipo de textura, o tipo de pintura, o tipo de movimento, cores quentes, cores frias. Elas tinham um olhar diferente porque elas contemplavam aquele quadro. E existe uma diferença entre contemplar e apenas a gente visualizar e olhar alguma coisa. É interessante que o salmista ele vai declarar
que ele contempla o Senhor. Eu acredito que a gente precisa voltar ao tempo de contemplar a beleza do Senhor, não somente ir ao Senhor por necessidade, mas somente contemplar a sua soberania, a sua grandiosidade, a sua majestade. E isso é doxologia. A gente aponta a nossa vida para a glória de Deus e exalta e louva Ele. Diante disso, eu quero dar um tema para essa mensagem que a gente vai pensar aqui nos próximos minutos, ok? E esse tema é o retrato da caveira, ok? Mateus, por que o retrato da caveira? Porque é o Monte da Caveira, o Monte do Gólgota, o Calvário. E basicamente eu quero trazer esse retrato para a gente, o retrato desse monte. Eu quero que vocês não retirem esse retrato da cabeça de vocês, da mente de vocês agora. Imagine um grande retrato na cruz do Calvário, Jesus no centro e os dois salteadores ali, um de cada lado de Jesus. E agora, diante desse grande retrato, a gente vai contemplar esse retrato e entender para nós princípios bíblicos do que esse retrato vai nos ensinar para a nossa caminhada. É importante essa história que é narrada em Lucas 23, mas também ela é narrada em Mateus capítulo 27. E quando eu pego as pessoas que estão zombando, então basicamente qual é o exercício que eu fiz? Eu olhei para Mateus, eu olhei para Lucas e fiz uma lista das pessoas que são citadas ali zombando de Jesus. E olha que lista que a gente chega. A gente vê os soldados zombando, a gente vê as autoridades zombando, a gente vê os principais sacerdotes zombando, a gente vê os escribas, mestres da lei zombando, a gente vê os anciãos zombando. E aí a gente tem uma observação importante, que enquanto eles zombavam, a gente verifica que o povo, aí aparece essa palavrinha, e o povo observava. Todo mundo zombando, e enquanto há essa zombaria, tanto de religiosos quanto de autoridades, o povo, ele apenas observa. Isso aqui, existe uma chamada de atenção para a gente. João, ele vai receber uma visão e ele vai escrever o livro de Apocalipse, que são 4 visões do livro de Apocalipse, e ele vai escrever as 7 igrejas da Ásia, e a primeira igreja da Ásia é a igreja de Éfeso. Jesus, ele vai dar alguns elogios para aquela igreja. Ele vai dizer: você é uma igreja que trabalha, você é uma igreja perseverante. Mas existe uma característica que é muito interessante, que ele vai dizer o seguinte para essa igreja: eu sei que você tem lutado contra os nicolaítas, vocês têm lutado contra os falsos apóstolos. E Jesus, ele está elogiando. Gente, a gente ama receber elogio. Elogio é bom. Mas se Jesus está elogiando, a gente tem que pegar isso, porque isso aqui é riqueza. Isso aqui é ouro. Então Jesus elogia uma igreja pelo trabalho que ela faz, pela perseverança da igreja, mas ele também elogia por uma igreja que é uma igreja apologética. É uma igreja que defende a fé. É uma igreja que luta contra as heresias. Diante das heresias, diante das acusações, a igreja não pode ficar observando. Tem alguém comigo? Diga amém. A gente precisa se levantar como defesa da verdadeira doutrina. Então Jesus dá um elogio para eles. Quando a gente para ver o livro de Judas, que é um livro muito pequeno, é um capítulo somente, ele vai dar algumas características para essas pessoas, os falsos ministros, os falsos apóstolos. Ele vai dizer que essas pessoas são como rochas submersas, são como pastores de si mesmo, são como nuvens sem água. Rocha submersa fala sobre o seguinte: são pessoas que estão perto, e a rocha submersa que realmente destrói navios, porque você não consegue ver, está por baixo, mas destrói. Judas vai usar mais uma expressão, que são pessoas que estão na nossa festa de fraternidade. As pessoas mais próximas que a gente chama para a festa, ele fala o seguinte: os falsos ministros, eles estão próximos, mas a gente não consegue ver, são como rochas submersas, mas eles são capazes de destruir um navio. Tão perto você não vê, mas destrói. Vai dizer que são pastores de si mesmo. A gente para ver as características do pastor no Salmo do Pastor, o Salmo 23, e a gente vê que um pastor, ali no caso o próprio Davi, ele está expondo isso. O pastor, ele cuida,
O pastor, ele consola. O pastor, ele traz refrigério para a alma. O pastor, ele traz bondade, misericórdia. O pastor está no caminho, mesmo quando a gente passa pelo vale da sombra da morte. Isso é que o pastor faz. Mas esses falsos apóstolos, eles têm uma característica: eles são pastores de si mesmo. Então eles não cuidam dos outros, eles cuidam de si mesmo. Eles não trazem refrigério para a alma dos irmãos, eles trazem refrigério para si mesmo. Eles só pensam em si e estão tão perto de nós. A terceira característica que Judas vai trazer esses falsos apóstolos, essas pessoas que se levantam, eles são como nuvens, mas nuvens sem água. Vamos utilizar a criatividade da gente aqui nessa noite? Imagina que a gente está todo mundo no deserto aqui. E aí a gente está 10 dias no deserto, todo mundo aqui. E aí a nossa boca está ressecada já. O pastor Wallace está queimado já ali do solzinho. E aí a gente está aqui agoniado. Como é que vai ser o próximo dia? E água, preciso de água. Aí vem o nosso baixista e ele olha para o céu. E aí ele vai ver lá. Gente, existe uma esperança, está vindo uma nuvem ali. E todo mundo se alegra. Está chegando a nuvem. Se está chegando a nuvem é porque está chegando o quê? Água. Está chegando chuva. E a gente fica na expectativa. Está chegando a nuvem. E aí a nuvem para sobre nós, uma nuvem grande. E a gente espera água, mas não tem água. Ele fala o seguinte, os falsos ministros, aqueles que vão contra Deus, são como nuvens sem água. Geram esperança, geram expectativa. Está cheio demais, mas por dentro vazio, não nutre ninguém, não alimenta ninguém. Aí Jesus dá um elogio para a igreja: a gente precisa se levantar com essas pessoas, porque é muito ruim levantar a esperança de alguém e depois tirar a esperança de alguém. Ela sai pior do que no início da jornada. Deus uma vez, e Ele não me utiliza nesse dom, mas uma vez Ele me usou nesse dom. E eu tinha um casal de amigos e essa mulher não podia ter filhos. E a gente foi comer uma pizza, porque crente gosta de pizza, gente. Eu gosto de pizza. E aí a gente saiu, que tomara que Deus use o Wallace para me levar para uma pizzaria depois do culto. E aí a gente gosta de pizza. E aí, quando a gente volta, Deus me tocou e falei: cara, eu posso orar por você? E logicamente, com cuidado, eu falei para o esposo dela botar a mão na barriga dela, e a gente começou a orar. E a gente sentiu a presença do Senhor. Vou abrir uma aspas aqui. Tem cultos que nos marcam pela recepção, tem cultos que nos marcam pela palavra, tem cultos que nos marcam pelo louvor. Mas essa oração aqui de cura foi diferente. Que a gente fez aqui, eu senti muito a graça do Senhor. Tenho certeza que tem gente aqui que recebeu talvez uma cirurgia de Deus aqui. Eu senti muito Deus. Voltando aqui para a história. E a gente orou. Aí no dia seguinte, e eu falando com a minha esposa: amor, eu sonhei que a Ana, que era essa menina, sonhei que a Ana estava grávida. Ela: amor, fala para ela. Aí eu: vou falar nada. Se for coisa da minha cabeça, imagina que eu faça ela ter uma esperança que não é esperança. E aí eu fiquei na minha. No mesmo dia, por volta perto da meia-noite é sério, perto da meia-noite, mas 11 e pouca, ela liga em chamada de vídeo. Eu falei: amor, era para ter falado. E ela liga no vídeo: eu tô grávida, fiz o teste. E aí uma alegria, no meu coração pesou um arrependimento, porque o espírito de covardia veio sobre mim. Eu não confiei muito na palavra que o Senhor mandou liberar. Imagina a fé que eu colocaria no coração deles, que Deus colocaria no coração deles depois disso. No mesmo dia de manhã, vem uma palavra: você vai gerar. E à noite, ela vê: eu sou mãe. E eu me omiti. Por que eu me omiti? Porque é muito ruim a gente talvez gerar uma expectativa em alguém e depois tirar. E Deus fala: eu quero um povo que se levante contra as falsas heresias. Que nessa noite Deus venha levantar uma igreja aqui que venha defender a fé. A gente não vai se conformar com pessoas que vão zombar o nome de Jesus. A gente não vai se conformar. Pode até ser sacerdote, pode ser os oficiais, mas a gente vai lutar contra esse povo e o nome do Senhor vai ser glorificado no nosso dia a dia. Você pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Tem uma informação que só o evangelista Mateus ele vai trazer, que é menos conhecida, que é um pouco conhecida, que além desse grupo inteiro de pessoas
que estão zombando de Jesus? Os próprios ladrões, o texto vai dizer no plural, então os dois ladrões, eles também estão zombando de Jesus. E essa informação é importante, pega ela para você, depois você vai entender o porquê ela é importante. Na tradição cristã, Evangelho de Nicodemos, esses dois ladrões, eles vão ganhar os nomes deles, tá? E eu vou trabalhar em cima desses nomes da tradição, só para ficar mais fácil na didática. Então, quando a gente fala do ladrão que é o ladrão bom, que a gente diz, é chamado de Dimas, tá? E o ladrão que é o ladrão ruim é o Gestas, ok? Então, Dimas e Gestas. Dimas é o que se arrepende e vai para o paraíso. Gestas é o que não se arrepende, ok? E diante disso, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 27, versículo 22. Provérbios 27, 22. Eu não tenho problema em chamar provérbios de capítulo, ok? Porque, apesar de ser provérbios, foi dividido em capítulos para a gente. E aí eu quero pensar sobre essa primeira cruz, a cruz de Gestas. O texto vai dizer o seguinte, ó, mesmo que você moesse o insensato, como se soca o cereal num pilão, a tolice não se afastaria dele. Essa primeira cruz, a cruz de Gesta, ela revela homens que não se humilham nem no sofrimento. Está no momento ruim, está no sofrimento, mas continua com o nariz empinado. Nem nesse momento ele olha e começa a refletir sobre a tua história. E aqui a gente tem que pensar muito bem como que a gente vive os nossos sofrimentos, como que a gente vive as nossas tribulações, como que a gente vive as nossas doenças. E eu quero trazer aqui 4 textos para trabalhar. Não são textos simples, não são textos fáceis de a gente absorver, mas é a palavra de Deus, e a palavra de Deus alimenta. A palavra de Deus nos consola, a palavra de Deus nos direciona. O primeiro texto está em Salmo 119, 71. O texto vai dizer o seguinte: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendeste os teus estatutos. O salmista está falando, foi bom passar pela aflição, porque ali eu comecei a aprender os estatutos do Senhor. Então a tribulação ensina os mandamentos do Senhor. Segundo texto, e esse texto talvez seja o mais difícil dessa coleção de 4 textos, que é o texto de Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4. Esse versículo eu trouxe para minha liderança no final do ano retrasado. Quando a gente ia virar o ano, eu trouxe esse texto aqui para ela. E Tiago no capítulo 1, no versículo 2, o texto vai dizer o seguinte: meus irmãos, tenham motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Meu Deus! Tiago está doido. Está doido. Não é possível. Ele está feliz por passar, está mandando a gente ser feliz. Tiago é uma carta pastoral para as igrejas. É uma carta para as igrejas lerem. Tenham felicidade por passarem por provações. Versículo 3. Próximo versículo. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Eu vou partir aqui do princípio. É mais sistemático do que exegético que a gente traz do próprio texto, mas serve para orientar a gente. Provação é o que vem de Deus, tentação é o que vem do diabo. A ideia de provação aqui são provas que Deus dá para a gente passar. E Deus, Ele dá provas para a gente passar, por isso que Ele fala que a gente tem que ficar feliz, para que essa prova venha produzir em nós perseverança. Então, quando a nossa fé é afirmada na prova, Deus te dá perseverança. Se você olhar para pessoas ao seu redor, e você provavelmente conhece pessoas que não conseguem ser constantes em nada, às vezes até mesmo na vida espiritual, às vezes está lá em cima, aí cai, desvia, aí volta. São pessoas que não conseguem passar pela tribulação, não conseguem passar pelo sofrimento, mas se passar, perseverante vai ser. Mateus, o que traz a perseverança em nós? Ele vai dizer, nos torna mais perfeitos. O único perfeito é Jesus. Ou seja, a caminhada para se parecer com Jesus é a prova. Então a rota para chegar ao destino e se parecer com Jesus
é a prova. Se você está passando por prova, se você está passando talvez por um sofrimento, gente, eu tenho certeza de uma coisa: Deus está te poldando, Deus está te blindando, Deus está te tomando uma forma para o quê? Para você se parecer mais com Jesus. Cada prova que você vence, menos de você aparece e mais de Jesus aparece em você. Eu acredito que o sofrimento é ruim, mas quando a gente passa com Jesus, a gente consegue passar por essa prova. Vale muito mais passar por uma prova com Jesus do que sem Jesus. Sem Jesus é só luta, com Jesus a gente consegue ver paz no meio da guerra, a gente consegue ver Deus nos consolando. E é o próximo versículo que eu quero trabalhar com você, que é o 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Vou trabalhar esses 3 versículos. 2 Coríntios, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3. Versículo 3 e 4 vai dizer o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu amo essa expressão, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Verso 4, é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Então, às vezes, a prova só serve para a gente se aproximar de Deus. Você já passou por um problema, tu vê, meu Deus, eu orei diferente agora, eu comecei a chorar como eu não chorava antes, eu comecei a orar como eu não orava no meu quarto antes, porque veio a prova e a gente sente o consolo de Deus. Mateus, para que eu preciso receber o consolo de Deus? Primeiro, para você sentir o abraço do teu Pai. Segundo, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação, gente. No ano retrasado, eu estava preparando uma mensagem para apresentar à igreja, porque minha esposa estava grávida e a gente teria o nosso primeiro filho. Eu estava feliz demais, e na sexta-feira a mensagem queimando no meu coração. E aí, quando vem a notícia, minha esposa começa a sangrar e a gente perde o filho. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Deus me deu uma palavra para o domingo, não quero que isso quebre o que o Senhor tem para a igreja. E eu fiquei mal, porque o meu sonho era ser pai. E eu lembro que eu estava muito mal, mas tinha uma irmã da minha igreja chamada Renata, e quando acabou o culto, eu preguei, ela veio e me abraçou, e aquele abraço foi diferente. E aí eu não entendia talvez o porquê foi diferente. Aí ela compartilhou comigo: pastor, hoje eu tenho a minha filha que se chama Pietra, mas antes da Pietra eu perdi 4 filhos até ela vir. Eu falei, meu Deus, eu perdi um, imagine quem perdeu 4, sofrimento. Outras, e imagina como é que foi perto de gerar a Pietra. Nem acreditava talvez mais que poderia gerar, mas iria morrer de novo. Mas ela passou por aquela prova, porque ela foi consolada por Deus, por isso que ela está de pé. E aí ela se cumpriu a 2ª carta aos Coríntios nela, porque ela me consolou. Deus está te fazendo você passar talvez por tribulações, por sofrimentos, porque você vai conseguir passar. Você vai conseguir passar, mas você vai ajudar muita gente que talvez não passaria sem o teu consolo. Eu creio que nós somos extensão dos dedos de Deus na terra, e a gente vai abençoar vidas. Pessoas vão ser salvas por meio de nós, e a glória vai ser minha. Não, a glória, toda honra, toda glória vai ser dado ao Senhor. Alguém está entendendo essa mensagem? Diga amém. Então, sendo simples e direto, acredito que a gente tem que parar de reclamar da luta que Deus está usando para abençoar a gente. A primeira cruz revela homens que fazem o mal e esperam mesmo assim serem salvos. Gestas, ele olha para Jesus e fala: se você não é o Cristo, salve a si mesmo e salve também a gente. Mal, cruel, e acha que merece ser salvo. A primeira cruz revela homens que só pensam nessa vida, nas bênçãos dessa vida. Ele quer a salvação da cruz, mas Deus, ele não veio para dar a salvação da cruz, ele veio dar a salvação pela cruz. Uma das músicas que percorreu durante anos do Ministério Vineyard, eles vão dizer: eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz ele me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
É pela cruz que a gente foi salvo, gente. Deus, Ele olhou para nós, ainda pecadores, e ainda assim nos amou, porque Ele olha por nós através da cruz. Ele olha para nós e existe a imagem de Jesus. Nós fomos comprados, mas também nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Esse é o amor de Deus por nós. Aí o ladrão só quer ser livre dessa vida. A gente faz parte de uma geração que é uma geração hipermetrópica. Talvez você conheça, talvez tenha alguém aqui que tenha hipermetropia. Aí a pessoa vai ler a Bíblia, mas de perto não consegue, aí fica lendo assim, porque de perto não consegue enxergar tão bem. Isso é hipermetropia. É uma geração que não consegue ver o agora, então age sem pensar. Ela age sem pensar nas consequências. Aqui Freud não está tão errado, que ele vai falar o seguinte, que o nosso pensamento é um ensaio da ação. Só que tem gente que não quer ensaiar, já vai para a ação. Aí vive as consequências, como quando as consequências elas precisam ser pensadas antes. Então a gente pensa para que a gente venha evitar consequências ruins. E aí por isso que a gente não pode viver sem pensar no agora. A gente pensa no agora, precisamos olhar com sabedoria para o agora, sem abandonar o futuro. Tu tem dois olhos, um para olhar agora e um olhar para o futuro. Então eu penso no hoje e penso no futuro. Isso é a dicotomia de Paulo. Lembra de Paulo? Nossa, para mim morrer vai ser lucro, eu vou estar com Jesus, eu amo Jesus. Alguém anseia em ver Jesus aqui, diga amém? Acho que tem pouca gente que anseia, que a gente canta Maranata. Tem alguém que quer ver Jesus aqui, anseia por esse dia? Quem quer morrer hoje, diga amém. Meu Deus, Jesus. Essa é a dicotomia de Paulo. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 1. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Eu estou cercado pelos dois lados. Eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo. Isso tem que queimar em nosso coração. Isso não pode se esfriar. O que é incomparavelmente melhor. Aí ele vai dizer, mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Então não tem problema em você desejar Jesus e não querer morrer, porque a morte seria o caminho mais fácil para a gente ver Jesus mais rápido. Mas o desejo que tem que estar em nosso coração na terra é no próximo. Por isso que a gente precisa amar o próximo. E Paulo ele fala, eu só não quero ir antes, porque eu sei que eu posso abençoar muito a vida de vocês. E realmente Paulo ele faz isso. Parece que Paulo ele dá a vida literalmente pelos outros. Ele vai ser um missionário, 4 viagens missionárias se contarmos a de volta para Roma, por causa de vidas. Vai ser preso por causa de vidas. E ele vive exatamente esse evangelho. Mas a gente tem a segunda cruz. É a cruz de Dimas. E a cruz de Dimas, ela é uma cruz que ela muda as concepções. Olha o que vai dizer no versículo 40 do capítulo 23 de Lucas. Porém o outro malfeitor, Dimas para a gente aqui, o repreendeu dizendo, você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença, versículo 41, a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. Você lembra que eu pedi para você capturar uma informação? Porque Dimas e Gestas, eles estão zombando Jesus, só que no meio do processo, no meio do sofrimento, a narrativa de Dimas muda. Agora ele está falando o seguinte, não, ele é justo. Ei, cala a boca, Gestas. Nós merecemos. Ele não, parece que a concepção dele está mudando. Aquele que zombava é aquele que está começando, parece que tem uma revelação do Cristo. E quando a gente tem uma revelação de Cristo, tudo pode mudar na nossa vida. O meu pastor, o pastor Jaime Soares, ele diz o seguinte, existem 3 palavras que a gente nunca pode falar, porque quando a gente fala, a gente está se endeusificando, a gente está se tornando Deus. Quando a gente fala nunca, essa pessoa nunca vai mudar, sempre e jamais. Porque o que é o sempre? O sempre é o sim
em todas as situações. Se tiver um não, não é sempre. O sempre é um sim em todas as situações. Só que, para ser todas as situações, precisa ser no futuro também. E a única pessoa que tem característica, um atributo que é somente de Deus incomunicável, é a onipresença. A onipresença é a capacidade também de estar no futuro. Só Deus está no futuro. Então quem fala sempre, nunca, são pessoas ali que estão se colocando no lugar de Deus. E isso aqui acontece diante das nossas aflições. Quando a gente vê alguém, e já veio aquela pessoa que sempre vem para a igreja, e aí se desvia, talvez sempre no carnaval. Aí tu fala, esse aí nunca mais vai ter jeito. Nunca mais vai ter jeito. E a gente começa a colocar, a travar o que Deus pode fazer. Gente, se Deus mudou a vida de Paulo, a gente vê em Atos capítulo 8, Paulo assolando a igreja. A palavra assolar é a palavra destruir. Paulo, ele pegava no cabelo das mulheres e passava arrastando. Ele saía destruindo tudo. Jesus mudou a vida de Paulo. Jesus pode mudar a vida de qualquer pessoa. E aqui Deus está mudando a concepção agora de Dimas. Então ele está tendo esse encontro com Deus. A gente tem o rei Manassés. Não sei se você conhece a história de rei Manassés, mas é um rei terrível. É um rei que ele vai constituir altares de Baal, vai restituir, vai fazer muros a Deus Azerá. Ele vai queimar o próprio filho. Queimar o próprio filho. Esse cara não tem jeito, meu. Esse cara é muito ruim. Aí a gente olha para a história de Manassés com as algemas. Vai dizer que ele foi alcançado pela graça. Por isso que a graça não vem no Novo Testamento. A graça sempre existiu. Manassés está no Antigo Testamento. E aí ele vem a graça sobre Manassés. E ele começa a se arrepender. E ele começa a destruir. Tem situações que a gente não consegue reverter. Ele não tem como trazer o filho dele de volta à vida. Mas o que ele podia fazer, ele fez. E começou a destruir os altares. Começou a destruir tudo. Porque Deus, ele é capaz de mudar qualquer vida. Se ele mudou a vida de Paulo, se ele mudou a vida de Manassés, ele pode mudar a vida daquela pessoa da tua família que você pensa que não tem mais jeito. Daquele vizinho que você olha e você fala, caraca, não tem mais jeito. Eu acredito no Deus do impossível. O nosso Deus, ele é o Deus do impossível. E Dimas agora está mudando. A segunda cruz, ela traz para a gente e nos revela a teologia da graça. A segunda cruz revela que Deus, ele continua sendo maior que Satanás. Imagina Satanás ali, eu vou acabar com a vida de Dimas. Mas no último momento ali, a gente vê o seguinte, que a graça, ele é muito maior do que o pecado. A gente vê que Jesus, ele é muito maior do que Satanás. O proto-evangelho de Gênesis 15, a promessa que ele esmagaria a serpente, já está sendo se cumprida aqui nesse momento. E a gente vê aquele que está indo para o inferno. Dimas vai para o inferno. A imagem de todo mundo vai para o inferno, até que ele se encontra com Jesus. E aquele que está indo para o inferno é alcançado pela graça. E para ele tem uma promessa diferente de todos. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso junto ao Pai. Esse é o escândalo da graça. Porque pela minha justiça tem que morrer, tem que sofrer. E Jesus fala, tem jeito. Eu vou mudar, eu vou transformar num missionário, eu vou transformar em alguém que vai mudar a vida de muita gente, que vai consolar a vida de muita gente. Aleluia. E um conselho também para a gente, é que Dimas, ele não é um exemplo para nós, porque tem pessoas que confundem a graça, e aqui entra na teologia da hipergraça, porque Dimas não é um exemplo para nós. As pessoas pensam o seguinte, Dimas pecou a vida inteira, vou fazer que nem Dimas, no último momento eu vou lá e vou ter um encontro com Jesus. Tu está com a carteirinha assinada para o inferno e vai para lá, porque a gente precisa todo dia vencer as nossas vontades, vencer aquilo que nos atrai. E é isso, Jesus fala o seguinte, cara, você precisa renunciar, negue-se a si mesmo e siga-me. E o maior prazer não vai ser a tua imoralidade sexual, não vai ser os seus vícios, seja lá no que for. O seu maior prazer vai ser estar no centro da vontade de Deus. Então ele acaba não sendo um exemplo para nós. A gente não pode esperar isso. Hoje é o dia da gente se arrepender. A pregação de Jesus era: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E eu quero ir para o final dessa mensagem, falando sobre a terceira cruz, que é a cruz de Jesus.
é o que dá significado às outras duas cruzes, na verdade. E quando eu olho para essa cruz, a gente percebe que a cruz de Cristo, ela ama, traz o amor para cada um de nós. A gente vê o amor que deu o seu único filho por nós, mas também é a cruz que aponta a condenação. Lucas 3,16 vai dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou, versículo 17, porque Deus enviou o Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas existe um juízo. Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Existe uma promessa, por isso existe uma diferença entre justiça, misericórdia e graça. Justiça é a gente receber aquilo que a gente merece. Misericórdia é a gente não receber aquilo que a gente merece. Nós nascemos com a carteirinha já de ação, de entrada para o inferno. A gente merece para o inferno, porque a gente é pecador. O salário do pecado é a morte. A gente merece o inferno. Então, por misericórdia, Deus nos tira desse destino. O amor de Deus, ele é tão surpreendente para cada um de nós, porque ele não apenas age com juízo por aqueles que não creem, ele não apenas age com misericórdia para aqueles que ele salvou, porque de viver na terra, isso já é um grande amor, mas o amor de Deus é um amor de tal maneira. Cultos como esse de cura e milagre, a gente vê a benevolência de Deus. Aí agora ele vem com a graça. Primeiro aspecto e principal da graça: a graça é salvadora, nós fomos salvos. E aí a graça é o contrário da misericórdia, porque a graça agora é o favor que a gente não merece. A gente não merece o paraíso, mas a mesma promessa para o Dimas é a mesma promessa que existe para nós. Ao vencedor eu darei a oportunidade de ter acesso à árvore da vida. Ao vencedor eu darei a pedrinha branca. Quando ele vai dizer a igreja de Esmirna, a pedrinha branca significa ele já foi absolvido. Por quê? Pelo sangue de Jesus. Então isso é a salvação. Até aqui estava bom, mas ele ainda tem uma promessa para a gente, que a gente vai caminhar e as bênçãos do Senhor vão nos perseguir. Mateus, e se Deus não me curar? Ele continua sendo Deus e Ele já fez tudo por mim. Deus, Ele é muito bom e Ele não deixa nós passarmos pelas necessidades que vão nos impossibilitar aos céus, mas Ele também é bom, que Ele até realiza os nossos sonhos. Ele realiza porque Ele quer te ver bem. Pode uma mãe esquecer do seu filho, mas Deus jamais esquecerá de você. Se coloque de pé, eu quero orar aqui por vocês. Eu quero que a gente, e aqui eu quero chamar os pastores e líderes que a gente vai estar ungindo, para a gente estar encerrando. E a gente, talvez tenha você estar aqui nessa noite e você precisa de um milagre do céu. E é culto de cura. E em cima dessa declaração teológica, o entendimento de quem é Deus, isso aumenta a nossa fé. E eu não sei qual é o diagnóstico, eu não sei o que tem atrapalhado a tua caminhada, mas eu vou clamar no Deus que pode todas as coisas. Ele é o Jeová Rafá, é o Deus que cura, e nessa noite Ele pode trazer cura para a tua vida. Ele pode trazer cura tanto externa quanto interna. Então a gente vai estar ungindo vocês aqui. Mateus, eu quero receber uma oração. Vem aqui rapidamente, a gente vai estar orando por você. E a gente vai estar propagando aqui a cura. E Deus, Ele vai fazer. Deus, Ele vai bradar. Mateus, eu estou precisando de um toque do céu. Faça como a mulher do fluxo de sangue. Essa é a noite de você falar, eu quero. Eu vou tocar. E Ele está aqui. Os céus estão abertos. Os céus estão a nosso favor. Eu creio que Deus pode fazer sobrenatural nessa noite. Aleluia. Aleluia.